Fala galera, eu sou o NK e você já se perguntou por que nos identificamos tanto com os heróis? Tá passando um monte de filme da Marvel, da DC e a gente, por algum motivo a gente acaba sempre se identificando com ele. Isso também ocorre com os vilões, é claro, mas eu tô aqui pra falar por que nos identificamos tanto com os heróis. Será que existe algum viés psicológico ou histórico nisso? E para entender por que nos identificamos tanto com os heróis, você já ouviu falar uma coisa chamada Jornada do Herói? Não, talvez não saiba o que é, mas está presente na maioria das artes que você provavelmente aprecia e respeita. A questão é que a jornada do herói é algo que não só sempre acabamos gostando, mas também nos identificando com ela. E o monomito, conhecido também como a jornada do herói, é um conceito de jornada cíclica presente em mitos de acordo com o antropólogo Joseph Campbell. Como um conceito de narração, o termo aparece pela primeira vez em 1949, em seu livro chamado O Herói de Mil Faces. O conceito da jornada do herói funciona da seguinte maneira: você tem um mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, ou ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia, testes, aliados e inimigos, aproximação da caverna oculta, provação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição, retorno com elixir. Está dividido em 3 sessões, partida às vezes chamada separação, iniciação e retorno. A partida lida com o herói aspirando a sua jornada, a iniciação, e contém as várias aventuras do herói ao longo de seu caminho. E o retorno é o momento em que o herói volta para casa com o conhecimento e os poderes que adquiriu ao longo da jornada. Isto foi estabelecido por Joseph Campbell nas primeiras partes do Herói de Mil Faces, que é o livro que eu falei, tá? E a tese do autor é de que todos os mitos seguem para essa estrutura em algum grau, para citar vários exemplos da história, como Prometeus, Osíris, Buda e Jesus Cristo. Isso mesmo, todos seguem esse paradigma quase exatamente. Talvez com as referências que esteja passando na tela, você já consiga sacar o que exatamente a jornada do herói seja. A jornada do herói está presente nos mitos mais antigos da humanidade, como o mito de Gilgamesh, e também está nos super-heróis que amamos. E um dos mitos que creio que vocês tenham mais familiaridade é o de Jesus, né? E claro, Moisés. E quando eu falo mito, não é falando que nunca existiu Jesus ou nunca existiu Moisés. É porque a história e a ciência existem muitas divergências sobre o entendimento de quem foi Jesus ou quem foi Moisés. Então isso tá na categoria de mito, tá bom? Não tô falando que eles nunca existiram, tá bom? É uma questão histórica, beleza? Para quem não conhece, Moisés é um personagem do livro Êxodo que vivia num lar onde era adorado e valorizado e amado por todos. Vivia numa realidade entre realeza e escravos, até um dia saber que na verdade os escravos que ele estava acima e eram vistos como inferiores eram iguais a ele. Não apenas no sentido de ser humano, mas de serem da mesma etnia, hebreus. Então daí você tem a provação difícil, o trauma, né, de Moisés tentando aceitar essa difícil realidade. Essa realidade vem à tona justamente com a descoberta. Moisés, enfurecido e após matar um egípcio que espancou um dos escravos, foge para bem longe. Então temos o cruzamento do primeiro portal. E repare que a estrutura não precisa ser necessariamente em ordem. Moisés foge para um lugar bem longe dali, encontra outros hebreus como ele, e lá tem contato com Yeshua, que é o Deus dos hebreus. E Yeshua fala que Moisés tem a missão de libertar o seu povo dos egípcios. Moisés nega a ideia de Yeshua, mas depois muda de ideia com o encorajamento do mesmo. Daí tem as provações, aliados, inimigos ou barriga da baleia. Quando Moisés se junta com os hebreus de onde estava para enfrentar os egípcios, e novamente você tem provações, Moisés tentando convencer o seu irmão, que é egípcio, libertar todos os escravos, alegando que era seu povo e que não deveriam ser escravizados. Então você tem um duelo entre um faraó que representava toda uma dinastia versus um hebreu que representava a busca pela liberdade, criando assim mais peso para a jornada. Depois de muitas ameaças de Yeshua aos egípcios, Ramsés, o irmão, perde tudo e morre isolado para longe dos mares. Moisés liberta seu povo, então você tem o regresso com Elixir. E a ideia do monomito de Campbell vem da mistura do conceito junguiano, de arquétipos do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, também dos estudos de forças inconscientes da concepção de Freud e os padrões dos ritos de passagem do antropólogo Arnold van Gennep. E eu sei que existem também muitas divergências do entendimento de Freud, se realmente era ciência, se era pseudagem, mas eu tô falando aqui que foi inspirado, tá? Pra ter essa identificação da jornada do herói, e não se o que Freud fazia realmente era ciência ou não. E Carl Gustav
foi aquele cara que postulou os conceitos da introversão, extroversão e inconsciente coletivo, isso mesmo. E Freud, psicanalista conhecido pelas teorias dos mecanismos de defesa e repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento de psicopatologias. E Arnold van Gennep, antropólogo, com seus estudos sistemáticos dos cerimoniais que em diversas sociedades marcam a transição dos indivíduos em uns estados para outros. Tudo isso junto deu a inspiração para o desenvolvimento do monomito ou jornada do herói. E eu dei exemplo de Moisés, pois é um mito mais antigo e familiarizado. Porém, algo mais recente para nós é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um personagem que, assim como Moisés, tinha sua vida de glória em um mundo, muda de realidade após algum acontecimento traumático, Bomba ficar preso numa caverna, tem um encontro com o mentor, Ho-Hinsei, o careca da caverna, e o cruzamento do primeiro portal de onde ele abandona tudo para ir para o mundo mágico. Aqui seria como abandonar sua vida de criador de armas para um herói, alguém que decidiu desistir de uma vida que influenciava em milhões de mortes sem sua consciência, agora ele decidiu que iria usar isso para salvar essas vidas. Ou é claro, acho que ele poderia salvar. O mesmo vale para os filmes de Matrix, Star Wars, Pequena Sereia e Mulan. E claro, a trilogia Homem-Aranha, de Sam Raimi e Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Tudo bem, mas por que a gente se identifica tanto assim com os heróis? A vida é assim, nós iniciamos ela em nossa realidade comum, nosso cotidiano e a vida que temos de costume. E uma hora uma merda acontece e você se vê que tem a responsabilidade de resolver isso. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, maturidade, você nega por medo. Medo de se ferrar, medo de achar que é incapaz e não conseguir lidar. Então daí você tem um mentor, que pode ser desde os seus pais, professores ou alguém que realmente te dedica de como resolver as questões da vida. Tem seu primeiro dia na escola ou seu primeiro emprego, sai completamente daquela vida que estava acostumado a viver e um monte de merda ocorre. Você reprova, você perde o emprego, perde o relacionamento, tudo parece dar errado. E no meio de tantos problemas, há uma situação que te marca para sempre. Uma situação que você vê que, se não conquistá-la ou resolvê-la, você será derrotado. E você pode ver isso até como uma depressão, crise psicológica ou até mesmo uma ambição da sua vida, como um cargo de emprego, empreender ou qualquer grande objetivo. Mas depois de muito esforço e muito erro, você consegue seu elixir. Novas pessoas, conhecimento, por experiências, é claro, seu objetivo. Agora, se você volta ou não para o mundo comum, para ajudar as pessoas do mundo comum, depende de que herói você quer ser. Bom, galera, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu gostei e compartilhe para os seus amigos, porque vamos fazer esse canal crescer. Eu quero mostrar para as pessoas que ciência e filosofia pode ser algo divertido e interessante também. E é isso, galera. Se inscreva e é isso, valeu e até mais.